Olá, dia 16 de julho de 2020. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Carmo e quero aproveitar e começar esta reflexão de hoje, o nosso Rezão da Palavra, transmitindo o meu abraço para todos os carmelitas, de maneira particular as monjas do nosso Carmelo aqui na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive, depois que terminar a pandemia, se é um lugar que você ainda não foi, aqui em nossa diocese, ou se quiser nos visitar, vá, visite as irmãs, reze com elas, também dê a sua ajuda, a sua colaboração na manutenção do Carmelo. Combinado assim? Então, as minhas amigas do Mosteiro São José, do nosso Carmelo, aquele abraço carinhoso. E a você, meu querido amigo, os novos inscritos, muito obrigado, muito bem-vindo ao nosso canal. Como eu disse, estamos aqui pensando, naquele linguagem popular, matutando o que nós podemos fazer para trazer ainda novidades ao longo deste ano. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, Fábio Eduardo, e muito obrigado, deixa aquela sua mensagem, aquele seu comentário. E olha, quanta coisa boa todos os dias eu tenho falado, hein? Quanta coisa boa eu tenho lido e que Deus de fato te dê em dobro aquilo que você tem desejado para mim. Neste dia de Nossa Senhora do Carmo, vamos primeiro entender um pouco o significado dessa festa de hoje e depois vamos para o Evangelho. O Carmelo é cantado na Bíblia por sua beleza. O Missal Cotidiano afirma o seguinte: sobre este monte, o profeta Elias defendera a pureza da fé israelítica no Deus vivo. No século XII, alguns eremitas, retirados nesta montanha, lá teriam fundado a Ordem dos Carmelitas, voltada à contemplação sobre o patrocínio da Santa Mãe de Deus. A memória de hoje foi instituída para recordar a data que, segundo as tradições carmelitas, o primeiro geral da ordem, São Simão Stock, recebeu das mãos de Maria o escapulário, com a promessa de eterna salvação. Maria Imaculada, em Lourdes, escolheu o dia 16 de julho para a última saudação a Bernadette. Maria é o ideal puríssimo da vida religiosa. Sendo assim, nós então entendemos a razão da Igreja colocar como evangelho neste dia de hoje Mateus capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Mateus capítulo 12, versículos do 46 ao 50, que diz o seguinte: naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. É a palavra de hoje. Assim, pensando no significado dessa festa diante deste Evangelho, queridos irmãos, não adianta fazermos muito rodeio, porque a palavra de Jesus é muito clara. Qual a condição para nós pertencermos à sua família? Como de fato podemos afirmar que pertencemos à família de Jesus? E nas palavras do próprio Mestre é bem claro, é fazer a vontade do Pai. E é importante nós entendermos essa palavra. Alguns, de maneira muito equivocada, pensa ou tenta forçar essa palavra dizendo que Jesus está menosprezando Maria ou que coloca Maria no mesmo nível que as outras pessoas. Não tem nada disso, pelo contrário. Maria consegue ocupar um lugar privilegiado exatamente porque ela compreendeu, de forma muito antecipada, aquilo que Jesus afirma para todos nós. Pertencer à sua família é fazer a vontade do Pai. E aí, se a gente for se perguntar, quem melhor do que Maria conseguiu compreender essas palavras de Jesus? Maria, a escolhida, a Nossa Senhora de tantos títulos e hoje a Nossa Senhora do Carmo, encontra-se um lugar de destaque na história da Igreja exatamente porque ela entende que ela só conseguiu ser fiel até o fim
e ser a nossa intercessora, porque foi fiel à vontade do Pai, foi fiel à palavra do seu Filho Jesus, guiada pela ação do Espírito. Assim, neste dia de hoje, ao celebrarmos a Nossa Senhora do Carmo, na devoção inclusive do escapulário, lembremos que o escapulário não é um amuleto, não é um objeto bonito que podemos colocar em nosso pescoço. Aqueles que se vestem do escapulário significa que está se vestindo do avental do servo, daquele que coloca o avental para servir todas as mesas em todos os lugares. O escapulário não é simplesmente um sinal de proteção divina, é acima de tudo um compromisso de uma igreja que quer ser serva e solidária. Por isso, neste dia de hoje, peçamos: Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Até!